Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST determina que companhia ferroviária opere com trens com 2 maquinistas. Deputado federal é condenado por exploração de trabalho escravo e infantil. A decisão está entre as mais comentadas em nossa página no Facebook. O que diz a CLT sobre rescisão indireta? Com base em artigo da lei, padeiro consegue ser demitido sem justa causa por não suportar condições de trabalho. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho isentou o Banco Bradesco de pagar a indenização a ex-empregado que acusava a instituição financeira de quebra de sigilo. Entenda o caso na reportagem de Rafael Porfírio. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho acolheram o recurso do Banco Bradesco, que pedia para se livrar do pagamento de indenização ao empregado. O homem acusava a instituição de quebra de sigilo bancário. Os ministros observaram que não houve violação e que o procedimento faz parte da rotina da empresa. Além disso, é feito com todos os correntistas que trabalham no banco, como determina a Lei 9.613 de 98 e uma norma do Banco Central. No recurso encaminhado à seção 1 de dissídios individuais, o Bradesco contestou a decisão da terceira turma que acolheu o pedido do empregado. O colegiado entendeu que a pesquisa bancária sem determinação judicial viola a garantia constitucional de preservação da intimidade e da privacidade do indivíduo. Segundo o trabalhador, a conta corrente que foi aberta a pedido do Bradesco para os depósitos dos salários sempre foi rastreada. Por isso, deveria ser paga a indenização por dano moral fixada pela terceira turma do TST em R$30 mil. Mas, de acordo com o Bradesco, o monitoramento ocorreu por determinação legal, sem que houvesse qualquer publicidade ou violação à vida privada do empregado. O relator do recurso do banco na SDI1, ministro Augusto César de Carvalho, destacou que a seção, ao julgar processo idêntico, entendeu que para apurar a ocorrência de dano moral por quebra de sigilo, é preciso comprovar que o Bradesco não fazia o procedimento com todos os empregados. Aqui, nesse caso, se deu o procedimento de o banco acessar indistintamente as contas dos correntistas por cumprimento à Lei 9.613 de 98, tendo em vista que não teria havido violação da privacidade para além daquilo que é inerente à própria atividade bancária. No entendimento do ministro Vieira de Mello Filho, a verificação de rotina do banco tem o objetivo de apurar a existência de emissão de cheques sem fundos e evitar a lavagem de dinheiro por parte dos empregados. O banco tem, por determinação do Banco Central, havendo uma movimentação que supere uma importância objetiva, ele necessariamente presta a informação. E quando ela é atípica, também se exige que se preste informação. Isso é determinação legal para controle do Banco Central. Quanto a isso, nós não podemos. Agora, quando há uma perseguição ou uma abertura da conta do empregado por razões de outra natureza, aí há sim a violação. Por fim, os ministros concluíram que o procedimento de fiscalização não se restringiu ao empregado, que ocorreu nas contas de todos os bancários. Com isso, o Bradesco não vai ter que pagar indenização por dano moral. Uma prática polêmica e que virou alvo de ação judicial no Rio Grande do Sul é a condução de trens por apenas um maquinista. A União recorreu ao TST para que fosse revogada a liminar do TRT Gaúcho, que autorizou trens a usar apenas um condutor. O recurso tentava impedir a Companhia América Latina Logística Malha Sul S.A. de manter apenas um maquinista na condução de trens do sistema ferroviário do Rio Grande do Sul, a chamada monocondução. O relator do processo no TST, ministro Emanuel Pereira, seguiu jurisprudência da Corte para revogar liminar em mandado de segurança do TRT, que permitia a operação dos trens
com apenas um maquinista. No caso em exame, as atividades da impetrante não estão inviabilizadas, uma vez que foi proibida apenas a operação ou manobra de locomotivas por um único trabalhador, persistindo a possibilidade de operacionalização das locomotivas por mais de um empregado. Depois da sustentação oral do advogado da empresa, que citou o prejuízo para a safra agrícola no estado sem o escoamento da produção pela rede ferroviária, o ministro Ives Gandra Martins Filho abriu divergência no caso. Segundo ele, o equipamento operado pelo maquinista possibilita que o trem pare caso o condutor sofra um mal súbito, o que possibilita também a condução por apenas um profissional. O ministro defendeu o indeferimento do recurso do Ministério Público do Trabalho. Realmente não é necessário um segundo maquinista, a lei não exige, então realmente aqui é direito líquido e certo do impetrante de só funcionar com aquilo que a lei estabeleceu. Já o ministro Hugo Scheuermann acompanhou o relator. Lembrou que não há uma interdição no serviço ferroviário, que não pode ocorrer a condução por apenas um condutor. Ele defendeu a jurisprudência do tribunal e concordou que é preciso uma ampla discussão sobre o assunto. Essa questão, e sob análise nas turmas, ela pressupõe um amplo debate, uma efetiva cognição para verificar se efetivamente quais são os riscos, mas não em sede de antecipação de tutela. Considerando a jurisprudência da casa, no sentido da antecipação de tutela não se revê em tese, a não ser que efetivamente haja uma mal aplicação do artigo 273 do CPC, a manutenção da decisão proferida em primeiro grau. A seção 2 de dissídios individuais decidiu, por maioria, reformar o entendimento regional e determinar a condução dos trens por 2 maquinistas. Ficou vencido o voto do ministro Ives Gandra Martins Filho. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. O meu nome é Ari Avelino, sou vendedor e gostaria de saber se cargo de funcionário público seletista pode ser extinto? A lei pode vir a extinguir cargo ou emprego, se houver mudança, por exemplo, na implantação de novo plano de cargos e salários. Claro que o empregado que ocupa este emprego ficará nele até na situação normal de saída. Só lembrando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o empregado público tem direito à motivação da sua dispensa. Isto é, ele só pode sair mediante dispensa motivada. O que não quer dizer apenas justa causa, mas algumas situações que a lei autoriza a dispensa de empregado público. No próximo bloco, TST condena deputado federal Beto Mansur, do PRB, por exploração de trabalho escravo e infantil. A decisão está entre as mais comentadas nas redes sociais. A gente volta já. O deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo, foi condenado por exploração de trabalho infantil e escravo. Os trabalhadores, a maioria crianças, viviam sob condições degradantes em fazenda do parlamentar em Goiás. A reportagem é de Cristiane Meirelles. Condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva e servidão por dívida. Em 2005, 46 trabalhadores foram encontrados nessas condições em uma fazenda no interior de Goiás, de propriedade do deputado federal pelo PRB de São Paulo, Beto Mansur. Entre os trabalhadores encontrados, havia 7 menores de 18 anos. 2 tinham apenas 14 anos na época. De acordo com a denúncia do MPT, os empregados trabalhavam catando raízes para receber uma diária de R$15, o que nunca acontecia por causa do sistema do barracão, onde tudo o que o empregado precisava era comprado, anotado em uma caderneta e descontado do salário, criando dívidas com o fazendeiro. Os trabalhadores ficavam em alojamentos com cobertura de plástico preto e palha, sobre chão batido e em péssimas condições de higiene, sem banheiro nem água potável.
A primeira instância condenou o deputado ao pagamento de R$200 mil por danos morais coletivos, por classificar o procedimento como uma autêntica servidão por dívida. Em recurso ao TRT de Goiás, o deputado conseguiu reduzir a condenação para R$50 mil. O MPT apelou ao TST e o deputado também. Ele admitiu a ocorrência do dano, mas considerou o valor desproporcional, já que, segundo ele, não houve ofensa ao patrimônio moral da sociedade. Por unanimidade, a quinta turma acompanhou o voto do relator do caso, ministro Emanuel Pereira, e reformou a decisão do regional. Os ministros fixaram a indenização em R$200 mil pela importância do caráter pedagógico da condenação. Nós sentimos que o regional não aplicou bem a norma ao diminuir, com todas as vênias ao regional, mas não houve um sentido que nós aplicamos aqui, que é o sentido pedagógico, de mostrar ao povo brasileiro que o Tribunal Superior do Trabalho está atento contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil. Então, diante dessas prerrogativas, nós resolvemos aplicar, reconsiderar a decisão do regional e considerar a decisão do primeiro grau. Se ele sente uma pancada no bolso dele, isso fará ele pensar duas vezes se deve ou não continuar praticando esse tipo de ilícito. Além da condenação, o Ministério Público pediu que o TST encaminhe a decisão para o procurador eleitoral da 18ª Região, considerando a Lei 135 de 2010, conhecida como a Lei da Ficha Limpa, que determina que condenados por órgão judicial colegiado fiquem inelegíveis por 8 anos. Então ele se torna inelegível, por quê? Porque ele foi julgado agora por um colegiado. Quando ele foi julgado pelo primeiro grau, ele não estava alcançado pela Lei 135. Julgado pelo regional, já era um colegiado, isso por si só já era suficiente para que ele se tornasse inelegível. Se ele vai se tornar inelegível como a lei determina, eu não sei, porque isso vai depender do Ministério Público Eleitoral do estado em que essa ação transcorreu, que foi o estado de Goiás. A condenação do deputado foi um dos assuntos que mais repercutiu entre os internautas que acompanham a página do TST no Facebook. Já são mais de 1.500 compartilhamentos e dezenas de comentários. O destaque é para o comentário do internauta Lucas Cizervinski. Ele diz: é inadmissível que um país que pretenda ter o título de desenvolvido submeta crianças e adultos à situação análoga à de escravidão. A Grazi Pereira comentou: estamos em 2014 e ainda temos que ver isso? Vergonha! Acompanhe você também as decisões do TST pelo Facebook e deixe o seu comentário. O caminho é www.facebook.com/tstjus. Rescisão de contrato é assunto da súmula número 69 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 69 do TST diz: a partir da Lei 10.272 de 2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de 50%. Na prática é o seguinte: na primeira oportunidade que o empregador vai à Justiça do Trabalho responder alguma questão, havendo verbas incontroversas, ele deve efetuar o pagamento. Não efetuando o pagamento, ele será condenado a 50% das verbas incontroversas, o que ele já sabe que estava devendo desde a rescisão do contrato de trabalho. Carta de referência é uma forma da empresa conhecer melhor o histórico profissional do candidato. Normalmente apresenta características que favorecem a próxima contratação. O problema é quando a carta tem efeito contrário. O assunto foi discutido pelos ministros da primeira turma do TST. Veja na reportagem. Depois de 2 anos como empregada doméstica de uma família em Goiás, Maria fez um acordo com o ex-patrão para receber todas as verbas trabalhistas e, em Brasília, encontrar um serviço que pagasse melhor. A carteira de trabalho é o único documento que comprova que ela tem experiência. Quando você fez um acordo com o seu chefe,
Ele te entregou a carta de referência? Não. E como é que fica agora? Você acha que essa carta ajudaria aí na busca de um novo emprego? Com certeza, porque eu sempre estou procurando serviço, vendo a seleção no jornal e estão pedindo referência. E eu não tenho. De acordo com Lucila, consultora em recursos humanos, geralmente nas cartas de referência, as informações são básicas, o que geralmente não é o suficiente para a seleção. Hoje nós temos tanto a carta de referência, quanto as seleções mesmo, entrevistas individuais ou dinâmicas de grupo, ou aplicação de instrumentos de avaliação de competências que validam também o perfil, né, e as competências instaladas naquele profissional. Mesmo assim, a empresa precisa ter cuidado ao escrever a carta. Dependendo do que for mencionado, o texto pode virar caso de justiça. Recentemente, os ministros aqui do Tribunal Superior do Trabalho condenaram uma empresa de serviços ferroviários de Diadema, em São Paulo, a pagar indenização no valor de R$10 mil por danos morais a um ex-funcionário. Na carta de referência, o empregador escreveu que o homem foi demitido porque não se interessava pelo trabalho. Ao analisar o recurso, os ministros identificaram que, ao demitir o funcionário por vontade própria, a empresa teve a intenção de discriminá-lo. Este advogado explica que o empregador não pode usar a carta de referência contra o trabalhador. Em caso de má conduta do funcionário, o melhor é não emitir, mesmo com as convenções coletivas. O empregador ele só vai emitir essa carta se o funcionário realmente não tem nenhuma conduta desabonadora no histórico da empresa. Porque se ele tiver, a convenção não pode obrigar o empregador a mentir e emitir uma carta de referência dizendo o contrário do que o empregado era. No próximo bloco, TST concede rescisão indireta a um padeiro de São Paulo. Ele vai receber todas as verbas trabalhistas devidas. É no quadro Artigos CLT. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que também foram destaque na Justiça do Trabalho. O presidente do CSJT e do TST, ministro Barros Levenhagen, deu boas-vindas aos novos integrantes do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJEJT, e dos grupos de trabalho de especificação de requisitos para o PJEJT primeiro e segundo graus. O ministro destacou que a implantação do PJE vai continuar, mas com cautela, para que ele se estabilize. O presidente disse ainda que tem confiança no desenvolvimento do sistema. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Além de verificar o funcionamento do tribunal, o corregedor se reuniu com magistrados, advogados, membros do Ministério Público e representantes da sociedade civil e de associações de classe. Bradesco e Ministério Público do Trabalho não chegam a acordo em audiência de conciliação realizada no TST. O processo surgiu porque, de acordo com denúncia do Ministério Público do Trabalho, o banco não tem o número mínimo de menores aprendizes exigido pela consolidação das leis do trabalho, que é de 5%. Como não houve conciliação, o processo volta para as mãos do relator, ministro Maurício José Godinho Delgado, e vai passar por novo julgamento. 37 quadros do artista plástico Adegildo Barros foram expostos na galeria do Centro Cultural do TST. As telas trazem representações de poesias de grandes escritores da literatura brasileira, como Carlos Drummond de Andrade e Cora Coralina. Artista plástico há mais de 40 anos, Adegildo Barros, mais conhecido como A Barros, já passou 8 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou na maior galeria da Flórida. Dia Mundial da Atividade Física é celebrado no TST com caminhada. O evento faz parte do programa TST em Movimento. Muita disposição. Assim começou o dia no Tribunal Superior do Trabalho, mas com uma proposta diferente. Fazer um revezamento de caminhada entre os magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do tribunal. A meta? Chegar a 1 milhão de passos durante o percurso.
A servidora Valéria Orro participa desde a primeira edição do evento e comemora os 3.300 passos que deu durante o evento. Eles foram registrados por esse aparelho chamado pedômetro. Recomendo a caminhadinha que seja para a saúde, porque eu malho todo dia, mas eu acho que é importante pelo menos uma caminhada para quem não faz nada. O tema deste ano é Atividade Física, um gol de placa, um gol de saúde. O evento, que já está na 5ª edição, oferece, além da caminhada, atividades como yoga e massagem. A ideia é incentivar uma rotina de trabalho mais saudável. Muitas pessoas acham que um evento como esse não traz resultados, mas os números do tribunal vêm demonstrando que de 2008 para cá o número de ativos tem aumentado. E nós acreditamos esse aumento no número de ativos justamente a esses tipos de eventos. O ministro Cláudio Brandão chegou com disposição e fôlego de atleta. Porque a atividade física para mim é permanente. Eu corro, faço atividade com frequência. Então hoje aqui está só para esquentar, mas ótimo, muito bom, muito bom. Mas a disputa nessa caminhada pela qualidade de vida é acirrada e a ministra Adelaide Miranda veio com a equipe completa para ganhar. No gabinete nós sempre damos muita importância para a atividade física, porque o servidor do TST ele trabalha muito, né? Não é só o da minha equipe não, do TST todo. Vocês trabalham muito e precisam cuidar da saúde, né? O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, fez a abertura da palestra sobre prevenção de lesões no esporte e exercício, que faz parte da comemoração dos 10 anos do programa TST em Movimento da Secretaria de Saúde, que prioriza, dentro do tribunal, a promoção de um estilo de vida ativo na saúde ocupacional. O programa TST em Movimento da Secretaria de Saúde foi criado em 2004, com o objetivo de estimular a mudança no estilo de vida para uma vida mais ativa, combatendo o sedentarismo e estimulando a atividade física como elemento fundamental da saúde. O sedentarismo, essas doenças que a gente chama de doenças não transmissíveis, elas tendem a gerar uma série de consequências e de complicações sistêmicas. Então, a principal maneira da gente combater isso é através da atividade física. Então, essas medidas elas são fundamentais para estimular essa atividade física e diminuir o tempo de afastamento do serviço, né, o número de internações e as próprias complicações das doenças não transmissíveis. Rescisão indireta. Você sabe o que é isso? Em São Paulo, um padeiro conseguiu reverter o tipo de demissão por não suportar as condições de trabalho. Para decidir sobre a questão, os ministros se basearam no artigo 483 da CLT. Saiba mais na reportagem. O artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o empregado poderá considerar reincidido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. O artigo 483 é uma proteção ao empregado dos excessos do seu empregador. É o direito que ele tem de pedir dispensa da empresa e receber as verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa pelo empregador. E foi com base no artigo 483 da CLT que o Tribunal Regional de São Paulo condenou uma panificadora por não dar condições dignas de trabalho a um padeiro da cidade de Arujá, descumprindo obrigações contratuais. O homem já não aguentava mais a jornada cansativa, sem intervalos ou folgas semanais. Ele ainda tinha que trabalhar trancado no estabelecimento durante a noite. O caso foi parar no TST. A empresa tentou apontar divergência jurisprudencial para que o recurso fosse admitido. Mas, para a 7ª turma, isso não ficou comprovado. Diante da decisão, a panificadora terá que pagar ao empregado o aviso prévio indenizado e o 13º salário proporcional. Antônio sabe bem o que diz a lei. É funcionário de uma panificadora em Brasília e chega a produzir pelo menos 1000 pães todos os dias. Mas, embora seja um trabalho estressante, como ele mesmo define, o padeiro afirma que não tem do que reclamar. Graças a Deus, nunca tivemos problema não. Tudo direitinho. Tudo certinho. E o
TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!